Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem temas contemporâneos e de extrema importância para toda a comunidade. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar na nossa TV Câmara de Salvador mais um Coletiva, saindo do forno. Nosso tema é Mulheres Pretas, Suas Conquistas e Seus Desafios. Comigo aqui na bancada, eu vou começar da direita para a esquerda, apesar do meu coração estar aqui, todas estão no coração. Eu vou apresentar Djara Santos, ela é empreendedora social e criadora do projeto África 360. Tudo bom, Djara? Tudo bem. Do lado direito também, doutora Jaqueline Reis, ela é advogada previdenciarista. Tudo bem. A mamãe do ano, Lu Amâncio, assessora de imprensa e empreendedora. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um monte hoje. A gente sabe que aquela frase dispensa apresentações é meio que... que loucura, mas é ela. Cristiane França, jornalista e apresentadora e a minha colega e amiga aqui de todos os dias. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem, André. É um prazer estar aqui hoje, nesse lugar diferente, né? Mas, assim, com muitas contribuições, assim como as meninas, a gente tem muita coisa boa para conversar. Apesar do sorriso, a gente tem muita coisa para falar que não é tão feliz quanto os nossos sorrisos. A luta da mulher preta, o preconceito que nós vivemos, inclusive em Salvador, a gente ouve muitas frases como a cidade de maior população preta fora da África, o bairro de maior população preta do mundo, né, que é o caso do Pernambués, e fica aquela briga Pernambués e Liberdade. Mas a mulher preta sofre muito em Salvador. Eu trouxe 4 mulheres aqui que brilham nas suas áreas, mas só elas sabem a luta que é para chegarem aonde elas chegam. Há quem diga que uma mulher preta luta pelo menos 4 vezes mais que uma mulher branca. Ou melhor, que uma pessoa branca. E 8 vezes mais que uma mulher branca. Elas vão explicar tudo isso aqui. Daqui a pouco a gente vai discutir. Eu queria conhecer melhor a bancada. Vou começar por Djara. Ela, inclusive, me falou em uma coisa interessantíssima. Ela faz uma ligação Salvador-África. Inclusive, de levar pessoas. Ela vai explicar mais ou menos o que é o África 360, Djara. Então, o África 360, ele é uma plataforma que internacionaliza afroempreendedores para o continente africano. Então, não é só levar o produto ou o negócio, é levar também o empreendedor para ter essa experiência. No primeiro ano do nosso projeto, escolhemos a África do Sul, e todo mundo me questiona por que a África do Sul, lá fala inglês. Mas a África do Sul tem uma relação muito próxima do Brasil. E eles têm um mercado muito aberto, eles falam de inovação, tecnologia, eles querem essa conexão muito forte com o Brasil. Então, a África do Sul abriu as portas para a gente, antes mesmo de Angola, Guiné. Então, esses empreendedores, eles são, importante falar, DNA 100% baiano. Então, a gente começa o projeto levando a economia preta de Salvador, com destino à África do Sul. Esses empreendedores passam por mentorias para modular seus negócios, né? De forma que eles criem um documento para apresentar nos moldes internacionais de investimentos. É um intercâmbio com intenções não só comerciais, pelo que eu percebo, né? É uma troca também de cultura. É uma troca cultural. E a gente fala assim, é entender de onde viemos para saber para onde vamos, né? É resgatar. Eu costumo dizer que vamos fazer o retorno, vamos retornar para a África, entender nossas origens, buscar nossa ancestralidade e voltar para o Brasil com essa bagagem que vai, com certeza, impactar a forma como vamos gerir esse negócio daqui em diante. Interessante, quando eu conversei com ela, eu achava que ela levava o produto, né? Ajudava os empreendedores, conhecia melhor e ela leva as pessoas. Interessantíssimo. A gente vai falar mais sobre isso também. Doutora Jaqueline, me fala uma coisa. A senhora é advogada previdenciarista. Eu até comentei no começo que quando a gente digita previdenciarista ou no WhatsApp ou no Google, ele dá como erro ortográfico, né? E ela vai explicar um pouco sobre isso também. Mas, assim, existe o preconceito na sua área. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão das aposentadorias, dos recursos, dos BPCs, especialmente a população preta. As mulheres pretas sofrem com isso. Como é a sua luta, doutora? Muito. Inicialmente, essa questão do previdenciária é porque vem do direito previdenciário. Então, comumente, a gente fala advogado previdenciarista, mas é advogado previdenciário mesmo. E trazendo mais um pouco sobre minha vivência, né?
Eu que sou filha de mototaxista e minha mãe é zeladora, era zeladora, que graças a Deus, com uma boa previdenciarista, eles estão aposentados. Então, essa busca, né, de concessão de benefícios previdenciários veio desde a minha infância, porque eu convivi muito com a luta deles, a dificuldade da minha mãe conseguir um benefício previdenciário. Então, a partir daí, já começou a despertar, né, essa questão de conseguir, através do estudo, do trabalho, haver essa mudança de cenário. E, em relação ao meu trabalho, comumente a gente lida com o público mais carente. Então, de grande maioria, são mulheres pretas, né? Muitas vezes mãe solo, que tem algum filho também com alguma incapacidade, com alguma deficiência. Então, se torna de forma gritante essa diferença social e a necessidade, né, dos benefícios mais focados, por mais que não sejam, né, diretamente para o público negro, mas a grande maioria do público do escritório é de cor negra. Pois é, Lu Amâncio, que está aqui do meu lado. Lu Amâncio é uma figura da casa, ela é já assessora de imprensa e empreendedora que luta, né, Lu? Fala um pouco sobre sua luta. Para mim, assim, é muito significativo, né? Através dessa profissão, eu brinco, eu sou uma operária da comunicação, que quem usa muito esse termo é Matheus Moraes. Quem usava muito era Varela, viu? Oh, vamos ser justos. Olha aí. Vamos ser justos. E eu escutava de Mateuzinho, e é interessante isso a gente saber de onde vem, né? Porque eu acho que é muita audácia nessa altura da nossa vida a gente dizer que alguém criou alguma coisa. Então, dizer ouvir Dio do que criou, né? Mas, enfim, reverência a Varela, que é um comunicador exemplo para todos e todas nós. Então, a partir dessa escuta, né, dele, eu tomei isso muito para mim. E, como uma mulher negra, que ainda tive esse entendimento sobre identidade racial tardiamente, né, atravessada pelo racismo, fui apresentada a ele, porque pelo fato de eu ter a pele clara, eu tenho uma passabilidade muito grande em diversos lugares. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Com certeza. Mas eu tive a oportunidade de, através disso, dessa chaga, né, que nos atormenta todos os dias, enxergar um mundo novo e me posicionar como um corpo negro mesmo na minha sociedade, né, na maneira que eu me comporto e através da minha profissão, inclusive. Então, eu tenho um negócio de comunicação há quase 10 anos, a minha equipe é negra, os meus fornecedores são pessoas negras, as pessoas que eu atendo, a maioria são pessoas negras, porque eu entendo que essas vozes que foram oprimidas e silenciadas, elas merecem ser escutadas e nenhuma ferramenta melhor do que essa aqui, né? É o microfone, é a voz, é o vídeo, é o texto, que nos possibilita chegar aos lugares que o tempo todo disseram que não eram adequados para nós. Então, eu acho que, para além do meu ofício, assim, é o meu movimento de vida mesmo. Difícil vai ser falar só 1 hora, viu, Lazinho? Lázaro Santana, mas a gente vai conseguir. Cristiane França, meu amor. Oi, que foi? Fale um pouco a sua história. Olha, eu sei que se eu pedir para você falar de sua história, a gente vai passar mais de 2 horas falando aqui. Com certeza. Mas fale do detalhe de você ser uma das primeiras a terem curso superior sua família, sua luta, enfim. Faz teu nome. Ô, André, mais uma vez falando aqui do prazer de estar aqui com você. Não vai dar pra gente falar muito, mas, assim, de forma muito resumida, eu nunca fui aquela criança que sonhei em estar na TV como apresentadora. Mas lá no fundo, eu acho que isso já estava ali desenhado de alguma forma, porque eu era daquela criança, como muitas que estão aí, muitas pessoas que estão assistindo vão se identificar, de chegar na sala da mãe, pegar o desodorante, botar na boca e fingir que era a Xuxa. Então, eu brincava muito disso com meu irmão mais novo, Cândido, e a gente... Ora ele era a plateia, ora eu era a plateia, e fui crescendo nessas brincadeiras. Chegou o tempo de fazer o curso superior, depois de muita dificuldade, claro, como toda família preta, né, que tem essa audácia dos filhos ali conseguirem completar o ensino médio. Aí chega aquele momento de você pensar, o que é que eu vou fazer agora? E aí, vamos lá, vamos testar o vestibular. Testar como? UFBA, UNEB, não seria tão viável vindo de escola pública. Então, a gente sabe que esses lugares ali estão mais propensos a serem ocupados por quem teve uma melhor possibilidade de estudar em escolas melhores, com ensino de melhor qualidade, sem greves em vários períodos do ano letivo. Então, me joguei mesmo no vestibular de universidade privada. Na época, fiz para o ISBA e para a Faculdade 2 de Julho. Passei na 2 de Julho, fui logo aprovada, mas não foi aquela coisa, não, botei jornalismo porque é minha sina, é meu destino. Não,
Não foi. Meu irmão tinha sido aprovado já em administração. Eu disse, não vou imitar meu irmão, né? Vou botar aqui para fazer uma outra coisa. Ele tinha colocado como segunda opção jornalismo, eu vou fazer o inverso. Vou botar jornalismo como segunda opção administração. E aí passei. E aí vem a pergunta, fazemos o que agora? Que não temos o dinheiro para pagar a mensalidade nem a matrícula. E aí foi aquele quiprocó, minha mãe pedindo dinheiro emprestado, correndo atrás, conversando com um colega de trabalho para ser fiadora, aquele reme-reme, conseguiu me matricular. Fiquei na universidade, depois peitei, fui lá chorar no pé do diretor, do reitor, para conseguir ser bolsista. Mas isso aí já foi em uma outra universidade, porque saindo do 2 de julho eu fui para o ISBA, por causa das greves também que estavam tendo. E aí, lá no ISBA, consegui ser bolsista, consegui o FIES e consegui concluir o curso. Né? Meu irmão estava fazendo administração, como eu citei, acabou trancando e eu fui a primeira a concluir o curso. Então, teve todo aquele negócio da formatura, o choro, a agonia, e, enfim, para mim é muito emocionante ter ocupado esse lugar como filha caçula, ter conseguido concluir meu curso, né, ter aberto esse caminho, porque logo depois meu irmão migrou de curso, fez educação física, se formou também em educação física, o outro já começou a cursar marketing. Então, assim, eu como caçula acabei sendo um espelho para a minha família. E hoje, nesse lugar, como apresentadora, tanto da TV Câmara quanto da Rádio Metrópole, é muito bom receber o retorno de pessoas da minha comunidade, pessoas que convivem comigo, com histórias semelhantes, porque, para quem não sabe, eu continuo sendo moradora da periferia, continuo morando em Fazenda Coutos e ouço. Você, pra gente, é uma referência, é a prova de que qualquer pessoa pode chegar aonde acreditar. Então, é minha inspiração de vida isso aí. Pronto, olha só, tá dando um recado. Lembrar o seguinte, viu, que além de tudo isso, ela ainda é mãe de Emily. A gente tem sempre aqui como prática no nosso programa ir para as ruas e ouvir a voz que vem das ruas. No jornalismo isso é chamado de fala povo, né? Mas eu vou chamar isso de fala pova, fala mulher, fala mulher preta, porque a gente foi para as ruas com Ana Portela e ela trouxe a voz da mulher preta que andava pelas ruas de Salvador. Muitas nem são baianas, mas são mulheres pretas. Vamos ver o que as ruas falam. Vamos assim junto? Vamos nessa? Com o passar dos tempos, temos visto o quanto as mulheres pretas têm avançado em muitas áreas. Mas será que foi sempre assim? Vamos às ruas saber o que a população acha. Muitos desafios a serem vencidos, porque, na realidade, a gente está começando a reivindicar os nossos direitos e ocupar nossos espaços. Mas, infelizmente, está muito longe de realizar realmente e ter um resultado positivo. Então, na minha visão, ainda tem que ser trabalhado muito ainda essa questão da mulher preta, do empoderamento feminino, porque ainda, na minha visão, ainda não acontece na sua totalidade. Como mulher preta, você já sofreu algum preconceito? Sim. Isso é quase que diariamente, não adianta falar que não acontece, que acontece. Só que você tem que saber reivindicar seus direitos e se colocar no lugar que realmente deve estar e não deixar as pessoas subir em cima e querer aproveitar da sua fragilidade, né? E, na verdade, para mim não existe fragilidade nenhuma. Mostra os seus direitos e segue em frente, porque as coisas acontecem e não podemos deixar isso passar em branco. A gente tem muito a comemorar essa liberdade, igual estar aqui, né, em outro estado, viajando sozinha, com amiga. Acho que a gente tem que muito comemorar, mas temos muitos desafios ainda. Inclusive, a Bahia é um lugar que a gente está se sentindo super em casa, principalmente nessa área do turismo, não é todo lugar que a gente sente tão à vontade. Então, a gente tem muitos desafios ainda, com certeza. Muitos desafios a serem vencidos. No que pese, a gente também tem que comemorar algumas políticas que vêm chegando. Mas ainda tem muitas coisas para chegar, tem muitos desafios. A gente ainda é o menor em espaços de poder, são os menores na política, nas universidades, nos mestrados, nos docentes e discentes. Então tem muito ainda que conquistar. Bem, da verdade é que a gente tem que provar sempre, né, que a gente é boa, provar sempre, né, quiçá que somos melhores, porque ocupar esses espaços é muito difícil para as mulheres negras, né? Então a nossa luta é bem maior. Já na época que houve a Lei Áurea, o negro ele já não teve muito direito, porque assim, quando ele saiu
com a sua liberdade, ele saiu sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Não só a mulher, como o homem também, né? Então a mulher teve que lutar dobrado, não só pelo direito de tudo, como também pela aquisição de posses, de tudo. E daí, na sociedade, mais ainda pela cor, né? O preconceito. Então, eu creio que a dificuldade vem daí, já lá da história. Por isso que hoje ainda se tem, né, direito à Bolsa Negra, né, e tudo mais, né? Mas eu acho que principalmente pelo racismo. Porque não temos reconhecimento do que fazemos, entendeu? Embora sejamos muito importantes para a sociedade, a mulher que desenvolve trabalhos, entendeu? Uma mulher preta, por exemplo, ela estuda, ela faz uma faculdade e não encontra mercado de trabalho para ela. E quando encontra, o salário é bem menor do que o que ela merecia ser, porque o branco vai ganhar melhor do que ela com a mesma profissão. Entendeu? Então a mulher ainda tem muitas conquistas a serem vencidas. E aí, se identificou com o tema? Pois é, agora no estúdio do Coletiva de sua TV e Rádio Câmara de Salvador, meu colega André Luiz recebe 4 mulheres pretas bem-sucedidas aqui da nossa cidade, numa boa conversa sobre seus avanços e desafios. Vai, André, é com você. Pois é, valeu, Aninha Portela. Que interessante, que bom que uma mulher preta foi para as ruas e ouviu muitas mulheres pretas. Lembrar o seguinte, viu? Que nenhuma dessas sonoras, nenhuma dessas, né, falas são combinadas. Nenhuma. É totalmente aleatório. A gente sobe aqui para fazer Fala Povo, né, Cristiane? É uma luta, né? Ana Portela é sortuda ou é experiência mesmo? Acho que é experiência, acho que a experiência ajuda. O né? olho Já vai clínico. Ali na pessoa que já sabe que é falante, que tem Gente, algo a contribuir. Eu tenho muitos comentários sobre essas falas, né? Que me marcaram, todas elas me marcaram, eu gostei muito mesmo. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. Mas eu gostei daquela primeira, né? Fragilidade que eu nem acho que a gente tem. Depois vocês vão falar sobre isso, né? E gostei também, lógico, porque um assunto que Lu puxou aqui, sobre a questão de não ser retinta. Que às vezes alguém acha que não tem preconceito e às vezes o preconceito é até maior. Mas eu quero começar por Cristiane, a gente tem pouco tempo para encerrar esse bloco, falar um pouco sobre as falas, né, e sobre realmente conquistas e desafios. Nós temos mais conquistas, mais desafios. Qual é a realidade da mulher preta? Olha, Leandro, eu acho que tem muitas falas potentes ali nessa enquete que a Ana fez. E eu acho que a gente tem sim que comemorar as conquistas, as políticas públicas, as cotas raciais, que ainda tem tanta gente que torce o bico, né? Não dá para a gente se alongar em cada tema, mas é importante a gente citar que essas políticas públicas são cruciais para a gente acessar determinados espaços, né? Falando de universidade, falando de faculdade, a gente sabe que, como eu, né, que tive que lutar ali para conversar com o reitor, para ir atrás de fiéis, se não fossem esses recursos, talvez não estivesse aqui hoje. Então, é de suma importância que a gente reconheça a importância dessas políticas públicas, mas que a gente também tem muito que avançar ainda como seres humanos, como sociedade, né? Não dá para a gente fechar os olhos, como algumas delas relataram aí, que não é incomum a gente passar por situações de racismo no dia a dia, ainda que de forma velada, né? Nem todo racismo é declarado, nem todo mundo vai chegar na sua cara e dizer que você é preta, negrinha, e etc, etc. Mas a gente sabe o que a gente passa, a gente sabe o quanto é duro a gente entrar no mercado de trabalho e perceber no dia a dia as diferenças, não tanto, como eu disse, né, não tão diretamente, mas de forma sutil. Aquela pessoa que chega, que tem a pelezinha mais clara, que tem o cabelinho mais lisinho e que vai ganhar mais do que você porque tem esse estereótipo, porque tem esse tipo físico. Então, é duro. Djara, sofremos ainda preconceito todos os dias. Você enfrenta preconceito todos os dias? Todos os dias. Eu costumo falar que, diariamente, entrando no elevador do condomínio, essa semana foi engraçado, eu estava na porta do meu condomínio, com a roupa normal, bem colorida, e uma pessoa de fora, um prestador de serviço, veio falar comigo como se eu fosse uma pessoa que trabalha no condomínio. Então, assim, dentro do elevador do meu condomínio, na minha vizinhança. Então, assim, é todos os dias. Mas eu sempre falo, né? Eu celebro todos os dias quem eu sou e o que eu faço. É o seguinte, tem até música lá, Cristiane. Ainda ontem, no condomínio... Cristiane não gosta quando eu canto. No condomínio que eu moro, uma senhora, quando me avistou, apertou a bolsa, né?
A gente não pode deixar de falar do nosso Chamamos de rei. rei do reggae, Edson Gomes, não é isso? Doutora, na área de previdência, a mulher preta ganha menos que a mulher branca. Tem essa questão da remuneração, ainda é assim? Sim, principalmente na advocacia, né? Que é uma profissão majoritariamente masculina e branca. Então, a partir do momento que vem uma mulher preta advogando, a luta é dobrada para provar a credibilidade e aqueles honorários justos. Porque sempre tem, tentando, né? Como se o nosso trabalho fosse menos valoroso quanto do homem branco advogado. Lu Amâncio, aquela coisa da branquinha, mas é preta, que não é retinta. Muita gente não entende isso, né? É engraçado que eu gosto sempre de expor aqui as nossas falas da redação. Eu não vou citar nomes, enfim, né? Até porque não conhecer ainda e depois conhecer é o caminho de nós todos, todo mundo é ignorante até que conheça. Tem gente que não sabe ainda o que é retinto, por que é preto retinto, não é? É aquela pessoa que é preta, mas que tem a pele clara. É o caso de Lu. Lu é preta e não é retinta. Como é essa questão? É grande também o preconceito? Sim, só explicando aqui um pouco a questão do termo, né? Mulheres, no meu caso, eu sou uma mulher parda, uma mulher negra. As demais são as mulheres pretas, né? E lidas que fazem parte do grupo de pessoas negras. Então, pessoas pretas e pardas compõem o grupo de negros no Brasil. Então, tem ainda uma dificuldade de entendimento de terminologia, mas a vida prática, né, ela nos ensina, e a sociedade todo dia nos ensina aquilo que a branquitude, as pessoas brancas não têm dúvida. Então, o que acontece comigo? Né? Eu tenho a questão da passabilidade. Então, isso eu fui percebendo ao longo do tempo, percebendo quando eu fui me tornando adulta, que tem lugares que eu estou que eu não sofro racismo. E tem lugares que eu estou que ele me atravessa. Então, isso é muito doido. E eu já usei isso, inclusive, de maneira estratégica, uma vez que um cliente meu sofreu racismo. Ele é um homem retinto. E ele sofreu racismo numa bancada, numa entrevista que, inclusive, eu não estava. Nesse dia, acho que eu não estava em Salvador. E a pessoa jurava, por ser mulher, que eu ficaria ao lado dela naquela situação. Ela não estava se enxergando como uma pessoa racista. E muito nesse lugar de não, ela é parecida comigo. Então, nesse momento, né, eu pude estrategicamente mostrar para ela que o que ela tinha feito tinha sido um crime. E depois disso, até nunca mais a gente teve nenhum contato assim direto. Então, é muito doloroso, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, me faz perceber que muitas vezes eu posso agir de maneira estratégica e me movimentar de maneira inteligente. Agora, de forma alguma, e isso é muito interessante e muito importante, que pessoas como eu, que se entendem como pessoas negras, porque a autodeclaração no nosso país ela é muito importante, que entendamos que passamos a fazer parte de um movimento, né, sério, e que representa avanço no nosso país e que isso traz muita responsabilidade para a gente. Então, eu, como uma mulher parda, que me enxergo como uma mulher negra, jamais vou passar por certas situações de preconceito, até porque, por exemplo, eu estou de neném, o pai do meu filho é um homem escuro. Então, eu percebo que as movimentações são diferentes quando nós estamos juntos, ou situações que ele passa quando ele está viajando em outros lugares, por conta da pele, por ser um homem escuro. Então, eu tenho isso o tempo inteiro e na minha família, né? Eu sou clara porque meu pai é um homem branco e minha mulher é uma mulher preta. Então, eu já vivo isso muito dentro de casa. Eu vejo essa mistura clara que é esse resultado nesse suco de Brasil, mas o meu repertório de vida e as coisas que eu fui passando, vivenciando, eu disse, opa, peraí, ainda isso aqui é racismo. Quer ver uma coisa que acontece que eu tenho pavor e eu não sabia que era uma coisa que está associada diretamente ao racismo? Nome lista e meu nome não tá lá, bicho. Uma pessoa branca jamais vai se desesperar porque ela sabe que alguém vai resolver. Eu vou assim, ó, não tá nessa diacho dessa lista mesmo. E não sei o que, aquela apreensão, aquela agonia. E eu não sabia que era isso. Aí uma amiga, que é uma mulher negra, falou, menina, esse negócio de lista eu tenho um pavor. Então a gente vai se descobrindo nesse processo. Porque, como o Cris falou, muitas vezes é sutil. Parece ali, tá ali, ó, no meio das palavras. E aí a gente vai percebendo mesmo com as vivências. Então, essa coisa da lista também veio muito assim para mim agora. Essa é a intenção da nossa TV Câmara de Salvador. É envolver você e fazer com que você se enxergue também da mesma forma com as experiências que nós todos passamos. Não dá para sair de música, né? Não dá para fugir dos temas musicais. Quando você falou pardos, pretos, brancos, aquela música
de Caetano, pense no Haiti, reze pelo Haiti, aquela fila que ele vê de pessoas pretas, brancas, retintas, pardas, mulatas, ele coloca, né? E ele diz assim, é tudo quase preto, né? E a gente sabe que é verdade isso, a sociedade não está pronta para isso. Tem muito que conversar ainda. Olha, lembrar o seguinte, que aí na sua tela você está vendo o nosso QR Code e você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pode assistir esse programa aqui, do início, se você pegou depois, e qualquer programa da nossa TV Câmara, tanto os programas coletiva, quanto os azevistas, quanto o Soterarte, não vou lembrar de todos, Papo de Rua, né, lá na área, todos os programas, toda a programação da TV Câmara, da nossa TV Câmara, você acompanha pelo nosso QR Code no YouTube. A gente vai ali rapidinho, não dá tempo nem de você beber água. Fica aí que a gente já volta com o segundo bloco do Coletiva Mulheres Pretas. É já já! De volta com o Coletivo, o nosso tema é Mulheres Pretas, suas conquistas, seus desafios. A nossa bancada está hiper, master, super qualificada. Vou começar do esquerdo agora, do coração. Cristiane França, jornalista, Lua Mancio, assessora de imprensa, Jaqueline Reis, advogada, Djara Santos, empreendedora e mãe, criadora do projeto África 360. A gente vou ler um pequeno texto aqui para falar sobre a questão do nosso tema. E agora a gente começa o bate-papo por assim dito. Vamos conversar sobre o nosso tema. As mulheres pretas enfrentam uma série de desafios interligados ao racismo, machismo e às desigualdades sociais. No entanto, apesar das adversidades, elas têm desempenhado papéis fundamentais na construção da sociedade. Eu estou aqui com 4 mulheres que desempenham papéis fundamentais. Ninguém estaria fazendo o que você faz se estivesse no seu lugar. Essa questão de que ninguém é insubstituível, eu discordo um pouquinho disso aí. É lógico, se eu morrer, alguém vai fazer o que eu fazia, sem dúvida alguma, né? Ou se eu não fizer, enfim, mas não vai fazer como eu faço. E nem como ninguém aqui faz. Esse negócio de substituível, eu acho que nós somos insubstituíveis. Vocês são insubstituíveis. Vamos lá. Cultura, política. Esse tema nosso busca reconhecer essas lutas, celebrar as conquistas, mas refletir sobre os obstáculos que ainda precisam ser superados. Eu vou falar de uma experiência que eu tive com o técnico Roger, quando ele era técnico do melhor time do mundo, que é o Bahia, né? E ele recebeu um título aqui na Câmara, e ao entrevistá-lo ele falou o seguinte, olha, como um homem de sucesso, né? Ele disse, rapaz, olha só, uma coisa me incomoda. Eu falei, o quê, Roger? Nos lugares aonde eu chego, e quando eu olho ao redor, as pessoas da minha cor não estão no lugar que eu estou, elas estão me servindo. Se eu vou num restaurante, eles são os garçons, os cozinheiros, se eu estou num avião, eles... Enfim, Roger falou que isso incomoda eles. Eu quero começar por você, viu, Djara? O que é que te incomoda? Por sucesso incomoda? O que é que o seu sucesso te incomoda nessa questão? Eu sempre costumo falar que os mais velhos, né, dizem que a gente tem que trabalhar em coletividade. E, assim, para mim é doloroso eu entrar num ambiente, eu ser a única preta, ou ter pessoas da minha cor que estão ali servindo na cozinha ou na portaria. Isso me incomoda. Então, aí eu entendo que a gente precisa de reparação histórica, e aí o que foi dito aqui já, né? As cotas raciais servem para isso, para fazer a inserção da população negra, porque lá atrás, na abolição, fomos jogados ao léu. E Lázaro Matumbi fala, né? No dia 14 de maio eu saí por aí. E é pura verdade. De lá para cá, não houve um mecanismo, quer dizer, hoje já existe, mas no início não houve um mecanismo de ofertar à comunidade um poder ou econômico ou uma educação para que ele conseguisse se fortalecer enquanto indivíduo e crescer. Então, hoje a gente entende, na minha área, os empreendedores hoje, a maioria negros trabalham com modo de sobrevivência. Então, nós não conseguimos ainda entender o negócio como uma estrutura firme que pode crescer. É por isso que os negócios negros quebram, né, vão à falência, porque a gente não entende aquilo ali como algo que é de crescimento e de potência para multiplicar e para mudar a realidade de muitos também. E isso é uma questão muito grave. E aí, quando eu aplico isso à África 360, e a gente trabalha sobre isso, a gente trabalha com mentoria de liderança, entender que ser mulher negra em posição de liderança é muito difícil. Porque é provar todos os dias que a gente está certa. É tentar
ser ouvida. Ninguém ouve você até que você faça um burburinho gigantesco. Então, o racismo atravessa a gente em todos os pontos. Então, até quando a gente está lá em cima, no topo, mulheres de grandes liderança, ainda assim são silenciadas, atravessadas. Então, acho que isso é uma barreira e uma pauta que a gente tem que sempre estar atenta e comunicando sobre isso. Jaqueline, a doutora, advogado, né, em alguns ambientes, ele é o doutor, a doutora. Isso te envaidece de alguma forma ou isso te entristece em saber que é doutora, mas e as minhas? E as minhas iguais, né? Acontece isso? Exatamente. Infelizmente, é a minoria. No meio que eu convivo, seja na profissão ou seja no meio social mesmo, sempre a minoria. Eu sou a única mulher negra do condomínio como moradora, né? Então, algo que me chamou bastante atenção foi na festa do Dia das Mães, na escola do meu filho. Eu fui a única mulher negra. Gente. Então, essa questão do incômodo da gente não encontrar, né, outras mulheres pretas no mesmo grau, né? Sempre a gente está vendo em situações de subserviência, é complicado. Então, algo que me chamou bastante atenção e que me deixou até feliz, né? Porque eu acredito muito na potência que a gente carrega aqui conosco de poder levantar outras mulheres negras e provar que sim é possível, que durante um atendimento, poucas semanas, quando eu cheguei na recepção, tinha uma senhora de cor negra. Quando ela viu, eu senti um brilho no olhar dela. E durante o atendimento, ela estava acompanhada da filha e ela interrompeu e olhou para a filha e falou assim: daqui uns dias vai ser você do outro lado da mesa. Olha essa questão do outro lado da mesa, essa representatividade, né, que é importante. E que pra criança, né? Exatamente, pra criança, exatamente. Né? Para ela poder acreditar que sim, é possível. É possível, apesar das barreiras, porque é dobrado, a luta é dobrada da mulher preta, mas é possível sim. Trabalhar a imagem, assessorar uma pessoa preta, luta com os desafios maiores do que se ela não fosse? Ah, eu adoro. Porque é uma oportunidade. Todo dia que eu levanto é uma oportunidade. Sobretudo aqui, nesse momento que nós estamos, né? De Jara e Jaqueline são minhas clientes. Então, eu fico muito feliz por essa via de mão dupla, das pessoas que me buscam e daquilo que eu oferto dentro do meu negócio. Então, assim, hoje 80% das pessoas que eu atendo são pessoas negras. E isso tem intenção, tem intencionalidade, até por conta desse movimento mesmo. Essas vozes precisam ser potencializadas, né? Pessoas pretas, pessoas negras, são extremamente talentosas, criativas, que sabem tirar do pouquíssimo soluções extraordinárias. Então, esse tipo de coisa precisa ser visto, né? Ainda mais no tempo que a gente vive de fake news, de desinformação, de tantos problemas. Então, ter essas pessoas brilhando, para mim, traz uma satisfação pessoal, sobretudo, né? E me assusta ainda uma cidade como Salvador, majoritariamente negra, a gente está falando de 80% da população, que chegamos em lugares em que nós não estamos. Então, olha que loucura isso, que contrassenso. Eu fico apavorada. E as pessoas, inclusive de fora, assim, pessoas negras que vêm e falam: meu Deus, em Salvador, esses espaços assim, exclusivamente, né, ou majoritariamente ocupado por pessoas brancas, sim, isso é muito estranho e na contramão daquilo que deveria ser. Isso falando de país de uma maneira geral, mas a nossa cidade, sobretudo. Então, o que é que nós precisamos fazer, né? Muito o que Dija trouxe e o que eu carrego comigo. É coletividade, não tem jeito. Agir coletivo, andar em bando, um puxando o outro, abrir a porta para as demais passarem. E o que Cris falou muito também, que é a educação. Foi o que transformou a minha família, né? Meu irmão era jogador de futebol, era atleta, se tornou profissional de educação física como o irmão dela. Hoje é um empresário, tem negócio, prepara, inclusive já preparou atletas de futebol e tudo mais. Tudo por conta da educação. Foi o que nos moldou e o que nos levou numa ascensão social mesmo. E na possibilidade de gerar, de pensar em criar patrimônio e pensar em lidar com o dinheiro, que também é uma dificuldade muito grande nossa, né? Até porque houve um determinado momento na história que o povo negro não podia pegar em dinheiro. Então, a gente não carrega só o DNA não, o pior e é o isso, físico, não é né? o povo negro. Houve um determinado tempo da história em que a mulher, ainda nem mulher preta o preconceito era pior. Sim. A mulher não tinha dinheiro, porque a mulher não podia fazer nada. Depois a mulher vai para a rua trabalhar e fazer qualquer coisa para completar
E o dinheiro era na mão do marido, do bonitão. Então, é muita coisa a ensinar, muita coisa a aprender, né, Lu? Exatamente. Raça sempre vem à frente, né? Até porque a gente sabe que na sociedade como a nossa, e você também trouxe isso muito bem, as mulheres brancas, quando a gente fala de mercado de trabalho, estão acima de nós, né? A gente tem ali homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, salvo engano. Ou tem aí a questão de gênero, talvez os homens negros estejam à frente, tá certo, mesmo, né? isso A raça mesmo. primeiro mesmo. Apesar Das de duas sermos a separações. base da cadeia produtiva do Exatamente. mundo, não do Brasil, do mundo, Exatamente. nós estamos lá ainda recebendo os nossos salários. Exatamente. E nesse movimento de economia mesmo, né? O que faz a engrenagem da nossa economia funcionar? As pequenas empreendedoras. Quem são, né? Quem é esse rosto? Que família é essa tradicional que o Brasil tem? É a mãe, a avó e as crianças. A gente tem a figura masculina, muitas vezes. E que cor essas mães têm, né? Que cor essas crianças têm? Então, é o retrato do Brasil. E eu fico feliz porque eu vejo com bons olhos assim que temos andado a passos mais largos, porque estamos entendendo que é hora de fato, nos apoderarmos do nosso lugar e continuar avançando. Cristiane, ainda na mesma conversa que eu tive com o Roger, sucesso, né? Existem momentos em sua programação que você é líder de audiência, que você está sendo ouvida mais do que qualquer outra pessoa, pelo menos na Bahia. Uhum. Eu já tive experiência no trânsito de estar ouvindo o programa que você apresenta e em algum momento, no momento alguém diz assim lá no programa, acho que foi o próprio Mário, disse assim, gente, ó, naquele carro que vocês botavam no meio da rua, em algum lugar, aquele trânsito infernal de Salvador, cidade parada. Quem está ouvindo no jornal, começa a piscar o trânsito todo, enfim. O sucesso vem, é importante, é bom, eu não vou tirar você de curtir, de gozar do seu sucesso, não, mas ele traz com ele o mesmo peso que traz para Roger, tipo assim, da importância da voz, como é o sucesso e como é que você encara essa questão? André, sinceramente, eu acho que ainda não estou nesse... Não, mas entenda. Esse sucesso todo e tal. Mas eu entendo, óbvio, o que você diz. Para mim, muitas vezes é um regozijo saber ali que eu estou sendo ouvida na Bahia inteira. É um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque hoje com o YouTube não é só na Bahia, mas em todo mundo. Fica ali tudo registrado, tudo gravado. Tanto de bom quanto de ruim, né? Aquilo que você... Aquela pisada de bola, enfim, tá tudo ali à disposição em tempo real. Mas, óbvio, que esse incômodo vem porque, independentemente do lugar que a gente está, a gente não muda o tom da nossa pele. Sempre vai ter alguém para lembrar que a gente é preta. Onde quer que você esteja. Acontece isso? Muito, demais. Da pior forma possível. Da pessoa racista chegar no estúdio do seu programa, ela nem se tocou em saber quem é apresenta e estranhar porque você é apresentadora? Claro. Muitas vezes, por exemplo, hoje em dia eu faço produção do programa das 17 às 19 horas. Eu marco a entrevista, muitas vezes a pessoa não me conhece. Quando chega lá, que vê a negona mal assombrada com cabelo desse tamanho, rola um negócio de uma sombra, tá bonita, não sei o quê. Mas eu sei que é cheiro, é baratinho, é migué. É porque estranhou esse negócio aqui diferente, tá ali fazendo essa recepção, estando naquele lugar. Então eu faço cara de paisagem, venha, meu amor, entre aqui, venha logo ligeiro, vamos entrar e acabou, sabe? Eu não vou me importar com isso e nem vou perder meu dia, mas que está explícito ali que rolou um estranhamento pela figura que eu sou, pelo que eu represento ali naquele lugar. Então eu faço questão mesmo de botar meu cabelo desse tamanho, de andar com minha roupa colorida, que eu já vim mais discretinha para ficar do lado do senhor, né? Então boto minha roupa colorida, fico ali mesmo, faço questão de usar meus adereços, meus anéis, meus acessórios, porque isso também é você marcar um lugar, é você também demonstrar que você existe. É uma forma de você existir no mundo, né? Você não tem que seguir uma paleta de cores, um cabelo padrão para você conseguir estar em determinados lugares. Eu faço muito questão disso. Eu já estive em outras emissoras, em outros lugares. Eu faço sempre questão de destacar onde eu estou, onde quer que eu fale sobre isso. Que, assim, se eu hoje tenho uma identidade, é graças ao espaço que a Metrópole me deu. E me dá até hoje, para eu falar sobre a minha religiosidade, para mostrar que eu sou realmente baiana, que minha baianidade importa, né, que tenho esse lugar. E jamais me foi dito, não, mude um pouquinho. Em outras empresas já foi dito. Fale mais dentro do padrão, fale de uma forma mais formal. E aí, papai, eu não aguentei nem 2 anos. Ganhando direitinho, eu poderia ter ficado ali um pouco mais de tempo, mas eu percebi que eu estava sendo mais uma a ler notícias. Eu não estou aqui para isso. Então, hoje, tendo a potência da Rádio Metrópole, tendo a potência da TV Câmara, que me dá, além do áudio, me dá o vídeo, me dá a oportunidade de estar numa TV aberta, para mim é outra coisa, sabe? Eu estou fazendo outra coisa, eu estou em outro lugar. Eu estou mostrando, por exemplo, a minha filha de 9 anos,
que ela pode ser ela, do jeito dela, e está no mesmo lugar que uma outra apresentadora branca também está no horário de 10, de 11, no horário nobre. Lembrando, olha, esse é o tema que a gente vai voltar no terceiro e último bloco e eu vou começar com você, eu prometo, eu prometo. Oi, oi. Gente, olha, é tão gostoso fazer, eu tenho aqui um diretor que preza pelo horário a ser cumprido, Lázaro Santana, a gente queria falar mais, mas não pode, viu o terceiro bloco aí? Mas lembrar o seguinte, que a nossa TV Câmara, ela é TV aberta, como diz Cris, né? 12.3, canal digital, HD, imagem maravilhosa. Nós temos a melhor imagem e o melhor áudio da TV aberta possível. Que quando você estiver com o seu canal, ó, depois do plim plim, não tem 11.1, você vai 12.3, se você estiver no YouTube agora, né? Então nós estamos na TV também. A gente vai ali rapidinho e volta. É só o tempo de você piscar o olho, que a gente já está voltando. Não vai beber água, nem vai no banheiro não, que senão você vai perder o terceiro bloco. Valeu. Pois é, de volta com o seu programa Coletiva. Você que não assistiu os 2 outros blocos, esse é o terceiro bloco do Coletiva. Mulheres pretas, suas conquistas e seus desafios. Eu estou aqui no estúdio florido com 4 mulheres pretas arretadas no bom sentido, né? Mostrando para você o quanto é difícil esse caminho, mas o quanto vale a pena lutar e vencer e chegar lá. Elas chegaram lá e estão dando aqui a receita. Dizem que ninguém dá a receita do sucesso. Eu estou dando. Ninguém ensina o pulo do gato. Eu estou ensinando aqui no programa. E eu queria começar esse bloco lembrando o seguinte, que se você não assistiu o programa inteiro, você pode olhar para sua tela aí, apontar a câmera do seu celular. Esse é o QR Code que você pode assistir qualquer programa da TV Câmara, inclusive esse programa aqui, e assistir do início para assistir o programa inteiro. Queria começar com uma aspa aqui, que eu quero ver se alguém descobre de quem é essa aspa. Não é dela, mas ela extraiu essa aspa aqui de uma pessoa tão importante no Brasil. Sou de uma geração que não aprendeu a sonhar. Sou filho de pais retintos, que também são filhos de pais retintos e que também são filhos de pais retintos. E nenhum de nós aprendeu a sonhar. Seu Jorge, você que conseguiu isso aqui, você é mãe de Emily, você também é dessa geração, e aí? O que é que você passa para a Emily? O que é que uma mulher preta ensina para que mais mulheres pretas... Ai, André, esse foi um momento muito emocionante para mim. Vejo que você também se emociona quando fala disso, porque pega a gente real. A gente se vê na fala de seu Jorge. Eu fiquei muito emocionada nesse dia. Fui trabalhar muito emocionada e refletindo sobre isso, né? Mas também outra frase dele me pegou muito. Quando ele disse, na minha faltava arroz, faltava feijão, mas não faltava amor. Não faltava beijo, não faltava carinho. Então, eu acho que é isso que eu tento passar para minha filha, sabe? O amor, o carinho e o senso, primeiro, né? Como eu já disse, que ela pode chegar onde ela quiser, né? Que vão ter muitas pedras no caminho, muitas dificuldades, mas que o pai dela, a família dela, sempre vai estar ao lado dela para apoiar, para conduzir, para guiar nesse caminho com muito amor e muita compreensão. Porque a gente é de um tempo... e talvez meus mais velhos sejam também, ou mais ainda desse tempo, em que tinha uma certa cobrança. Não chore não, homem preto não chora. Se respeite. Você tem que chegar lá, bora, adiante. Saia com seu documento no bolso. Até hoje a gente tem essa preocupação de falar com o nosso irmão, de falar com o nosso marido, de falar com o nosso primo, de falar com um amigo. Tá levando o documento? Você tá com a nota fiscal desse celular? Uma pessoa branca tem essa preocupação? Quando sai de casa, precisa estar alertando o filho, a filha dessa forma, mas nós temos essa preocupação, né? Então, assim, o que eu tento passar para ela agora, com 9 anos, e essa conversa não é de agora, não é sobre agora, logo que a criança vai tendo o senso, 2, 3 anos, a gente, infelizmente, já tem que começar a dar esses toques, a lembrar que ela é uma pessoa, um corpo preto no mundo, e que a sua forma de se posicionar no mundo precisa ser outra, precisa ser altiva e que isso tudo que a gente está falando aqui, de ter que o tempo todo provar que pode mais, né, que ter que o tempo todo lutar dobrado, triplicado, isso vai acontecer o tempo todo, porque nada vem de graça, nada vai vir de mão beijada, e se não tiver sangue no olho, papá, não vai chegar em lugar nenhum. Então é isso que eu tento mostrar para ela, sabe? Eu acho que a minha missão é essa, eu não estou aqui também para romantizar nada, nem para dizer que é tudo um mar de rosas, ou
Ou a gente sabe, né, que vó estraga, vó chegar e dizer, não, minha filha, você vai comigo no cruzeiro. Eu vou dizer, olha, você vai, porque você tem sua avó. Ela foi no cruzeiro, hein? Só fui uma vez, paguei de 250 parcelas, ela vai quase todo ano, porque a avó possibilita. Mas eu tenho que dizer para ela, enquanto você tem sua avó, tá ótimo, sua avó tá facilitando. Mas quantas crianças não têm isso? Quantas crianças não andaram nem de ferry-boat porque não tem como pagar uma passagem, sabe? Então, eu tento trazer sempre o contraponto para ela. Para ela saber que a realidade dela é uma, mas que do lado dela, o coleguinha pode nunca viver isso. Então, que ela aproveite, mas também saiba o limite, que tem que ter um limite, inclusive, na hora de conversar com esse coleguinha sobre isso que ela viveu, para não machucar aquele coleguinha que não tem nenhuma perspectiva disso. Jaqueline, você é mulher preta, Pedro está na escola, Pedrão lá estudando. Ó, Pedrão, 2 anos só, ele vai ser Pedro. Atualmente é Pedrinho. Aí você chega na reunião, só você de preta. Como é que uma mulher preta vive essa questão? É resistência. Principalmente nas características de Pedro. Como o Lu fala, né? Do negro não retinto. Pedro é assim, mas eu faço questão de fortalecer. Ele tem um cabelo enroladinho, eu tento deixar com aspecto meio black, para fortalecer essa questão de que sim, ele é homem preto, ele vai se formar um homem preto e entender também que ele consegue, ele vai chegar onde ele quiser. Né? Apesar das lutas, das dificuldades, que é dobrada, triplicada, como a colega falou, e a questão também da educação, o poder da educação, de mudar a trajetória da vida de uma pessoa. E eu trago isso muito desde pequena, tanto que eu falo muito dos meus pais, porque sem eles é muito importante, né, o que eles me trouxeram, a base que eu carrego hoje. Porque eles sempre acreditaram no poder da educação. Eu lembro que, quando criança, eu estudava em escola pública, só que na minha turma eu era a única aluna que sabia ler. E a diretora da escola conversou com minha mãe, formando que... A sua mãe te ensinou em casa, te orientou? Como é que foi? Não, por que você sabia e as outras não sabiam? A qualidade da educação, enfim, eu era a única... Família. Eu era a única da turma que já sabia ler, e a diretora chamou a minha mãe, a professora, falando que eu ia ficar muito atrasada naquela turma. Só que minha mãe não tinha condição financeira de pagar uma escola particular, por mais barata que fosse, era coisa de outro mundo. Então, ela propôs limpar uma escola para que, em troca disso, eu pudesse estudar. Gente. Sendo que ela já era zeladora, ela já tinha problemas de saúde sérios e trabalhava de manhã em um colégio, ela saía de lá, ia limpar a escola para eu poder estudar, e à noite já ia para outro colégio. Então, assim, dentro de casa, todo mundo, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre acreditou no poder da educação. Então, na adolescência, eu já sabia que eu queria ser advogada. Mas quando eu saía da porta de casa para fora, eu já era mais desacreditada. Quando eu falava, eu quero ser advogada, aquele olhou, coitada. Coitadinha. Então, aí quando eu consegui entrar na faculdade, aí iniciou. Ah, mas advogada, não. Sempre desacreditando de alguma forma. E meus pais sempre ali. E essa questão do poder transformador da educação, hoje eu vivencio momentos com eles, até de lazer, que foi graças à educação. Da gente poder estar onde estamos hoje. Então, eu sou muito grata a eles e eu quero ser um pouco do que eles foram comigo com o Pedro. Digera, quando o assunto é arte, né, a gente sabe que tem ainda outras coisas a serem tratadas. Eu vou dizer um sentimento que a gente sempre tem aqui. Tivemos recentemente, temos sempre aqui no Centro de Cultura, lembrar você que está em casa, que os estúdios da nossa TV Câmara, assim como a redação, assim como a sala do nosso diretor, são aqui no Centro de Cultura da Câmara. O Centro de Cultura da Câmara fica do lado do elevador Lacerda, embaixo da Prefeitura, e é aberto ao público. Então, você que está em casa, que quer conhecer, inclusive, os estúdios da TV Câmara e a redação, quer conversar com a gente, eu vou nomear aqui uma mestre cerimônia e outro, Cristiane França, eu, qualquer um de nós. Vamos de Ricardo Atna, Jansen, Dão, Adriano Brasil, enfim, né, João, nós vamos te receber aqui, vamos mostrar a você os nossos espaços. São espaços belíssimos, nós temos a vista para a Baía de Todos os Santos, que é a Baía mais bonita do mundo. E você pode vir e pode participar aqui, tem muita exposição de arte. E eu ouço muitas pessoas dizendo assim, se isso fosse na Europa, se isso fosse... Como se a nossa arte só tivesse valor se não fosse... Né? Como é para você trabalhar a questão da autoestima da mulher preta expositora. E tem essa questão também, né, de como cobrar, como valorizar, como se valorizar. É muito difícil, porque quando as pessoas hoje pensam em precificar, elas precificam o custo. Mas existe um capital intelectual que foi empregado naquele processo ali. No meu projeto, hoje, da F360, eu tenho um empreendedor chamado Samuel.
Samuel, ele faz esculturas de orixás com papel. E quando você olha, não é papel. E assim, quanto é que Samuel cobra por isso? É o custo do papel? Não. Não tem como, né? Não dá para ser. E a habilidade que ele tem, o tempo empregado, o dom que ele tem de fazer aquilo e, primeiramente, o capital intelectual, porque cada obra que ele cria tem uma história por trás disso, entendeu? Então, a gente tem que entender, valorizar essa questão, né? E por uma questão cultural e o racismo também, muitos trabalhos manuais, o artesanato, ele não tem valor, ele é desvalorizado. E isso é triste, porque quem é que faz o artesanato hoje em dia? Quem é que domina essa arte? Quem faz macramê? Quem faz o crochê? São normalmente mulheres negras. Então, eu acho que na minha empresa hoje, quando a gente trabalha a questão de marca pessoal, modelagem de negócio, a gente sempre tenta mostrar o valor daquele negócio. Como é que você precifica aquele serviço ou aquele produto? Não é com base no quanto tempo levou isso ao custo. É respeitar e honrar também nossas histórias, né? Isso é muito importante quando a gente vai precificar nossos serviços. Lembrar que valorizar o seu trabalho, valorizar o seu serviço, mulher preta, também está diretamente ligado a se valorizar. Eu prometo que a gente encerra o bloco e eu dou um tempinho de pelo menos 1 minuto e 5 segundos para cada um de vocês falarem também dos seus arrobas, das suas agendas. Tranquilo. Mas agora eu vou trazer o assunto e vou colocar pimenta, porque está muito doce esse programa. Deixa eu colocar uma pimenta e um dendê aqui, meu querido. Você vai ser a primeira. Oxi. Que é o seguinte, ó. Muitas vezes o sucesso de uma mulher, ele ofusca o homem, de alguma forma. E de uma mulher preta também. Não é para falar do ex, não, para falar do atual mesmo. Se alguém tiver uma história engraçada de ex, pode falar, se não tiver problema para você. Mas, enfim, como é lidar com isso em casa, Cristiele França? Agora foi que eu A Negona é sucesso. Oxi. O Negão, às vezes, não é, porque tem outro trabalho. Como é isso? Olha, lá em casa, graças a Deus, a parceria é bem tranquila. Agora, a gente sabe que a vida de jornalista não é muito tranquila. Então, por exemplo, eu não posso fazer muitos planos para uma viagem longa entre o Natal e o Réveillon. Eu não posso fazer um plano de ter aquele feriadão do carnaval, de estar curtindo com o maridão. Então, isso muitas vezes, não vou negar, que rolam rusgas, né? Tipo, mas tudo é seu trabalho, e quando é que vai ter um tempo para a família e tal e tal. Então, a gente vai tentando ali, no malabarismo, dar aquele jeitinho de compensar a escala depois, de conversar com a amiga para fazer uma troca, e vai tentando desembolar. Mas esse é o único ponto, assim, em relação a ego, né, que pode ser um problema que muitas mulheres têm. Ainda não cheguei nessa fase, não. Já são 11 anos de relacionamento. Mas eu vou espero não chegar. Mas eu vou esticar a pimenta, viu? Você não vai sair, não. Mas, assim, tipo assim... Você quer briga em casa você falou que não é sucesso, mas a gente sabe que você é. Como fazer também para isso não ofuscar e não diminuir a autoestima do maridão? Porque, de repente, ela já brilha, e como é que ele também vai brilhar nisso aí? Como é fazer isso? Eu acho que cada um faz sua caminhada. Esse é o primeiro ponto, né? Eu não posso também imaginar que eu vou fazer o meu sucesso e vou carregar o meu marido nas costas. Cada um tem sua caminhada e bora cada um seguindo seu caminho. Agora, sim, óbvio que eu quero que ele também esteja comigo nos momentos em que isso for possível. Por exemplo, se eu for convidada para uma festa, uma reunião social, um evento, né, que eu vou estar ali como figura pública, como jornalista, eu quero estar com meu parceiro do lado. Eu vou valorizar a presença dele, assim como da minha filha, né, se for possível esse acesso. Mas também eu não tenho que condicionar a todos os momentos onde eu estiver que ele tem que estar presente, porque ali é o meu momento. Eu caminhei para chegar ali. Então, vão ter situações que ele não vai poder estar e ele vai ter que compreender. Vai ter o momento dele também ter que ficar em casa com a filha, porque eu vou ter que estar num evento apresentando um evento até mais tarde. Enfim, isso aí tem que ser muito claro na relação, né? Eu acho que a gente, quando começa um relacionamento, ou que já tem um relacionamento, que a pessoa acompanha essa caminhada, isso flui de uma forma, tem que fluir de uma forma muito natural. Não tem que ser nada que seja custoso, doloroso, até porque também, quando ele tem as viagens dele, os momentos de trabalho dele, eu tenho que compreender, a mulher em geral compreende. A mulher sempre teve que compreender. Tem que ceder, tem que, não, meu filho, vai, é seu trabalho. Então, eu não espero menos. Né? E eu sempre deixo muito bem claro, vai ter um evento tal dia, é assim, assim, assado, se quiser ir me buscar, você vai, se não quiser, pode deixar que eu faço o meu caminho, eu vou acertar o caminho de casa. E é para lá que vai.
Lua Manso, você dá uma dica aí, você é assessora o pessoal. Porque às vezes, assim, é tranquilo pra Cristiane, mas às vezes quem tá em casa, assistindo uma mulher preta tá assistindo em casa, não é tranquilo pra ela, tá vivendo uma crise, né, no casamento, o marido não entende o sucesso dela. Como lidar com isso, Lua Manso? Eu concordo Despacho demais marido. com Brincadeira. com o que Cris trouxe, assim, da individualidade, né? É muito bom você andar ao lado dessa questão da soma, da parceria mesmo, da admiração mútua, no meu caso, sobretudo, né? Eu me relaciono com uma pessoa que é pública, que é um fotógrafo que é muito reconhecido a nível Brasil também. Então, nesse caso aí, é mais ele do que ele é mais famoso, né? Que as pessoas brincam comigo que eu sou famosa, mas eu sou a pessoa do bastidor. Mas é muito tranquilo, assim. E para nós, por exemplo, estar aqui hoje, ele pergunta, a roupa, você vai usar o quê? Dá para gravar? Pra fotografar, a galera é perfeccionista, é isso mesmo. E aí mexe com direção, essas coisas com vídeo também. Então, se interessa, quer saber. Eu acho que isso que é bacana na lida mesmo do dia a dia, né? Você tá ali com aquela pessoa que você sabe que você pode contar, que vai incentivar você, que não se preocupa com o fato de você brilhar. Porque se a gente fica preocupado, estou brilhando demais, que é Não isso, pode. né? Eu tô tendo que me diminuir para caber. Eu tenho 1,59 m de estatura, mas de ousadia eu tenho uns 3 metros. Boa! Então, não dá, né? Então, é muito desse entendimento e é muito gostoso, né? Na relação e é muito no movimento da gente, da nossa responsabilidade com o nosso filho, né? Porque que a gente quer? Eu brinco que eu tô vendo muitas mulheres retadas e mulheres negras gestando meninos. Eu tô falando, isso é um sinal. É uma responsabilidade nossa de movimento de sociedade, né? Vivemos uma época, especialmente nós aqui na Bahia, estatura média. Um homem de 1,75 m aqui é um homem alto, né? Alto. Enfim, e uma mulher de 1,75 m na Bahia, para achar um homem à sua altura, e uma mulher de sucesso de Jara, para achar um homem à sua altura, como é isso? Ixi, mas... Ai, tem perrengue! Tem alguma história? Traga! Vixe aí no começo. Diga, me pegou. mãe. Não tem. É como o Lu disse, né? Não dá para me diminuir para caber numa relação. Então, os sinais estão aí e a gente precisa entender com quem você se relaciona quando você conhece a pessoa. Então, se incomoda aí do meu sucesso no início do relacionamento, é sinal que... Termine. Não é? Despacha. Ou seja, eu acredito que tem que ter um equilíbrio das duas partes, né? Eu não entendo o relacionamento quando eu penso em competição. Não tem como competir com a minha colega, com a minha de trabalho. Entendeu? É a questão do... A gente não tem que trabalhar com um preto único, né? Todo mundo chegar junto. Então, enquanto casal, eu acho que é mesmo cada um apoiar o outro. A opinião de um homem aqui, gente, relaxe, meu amigo. Se ela faz mais sucesso que você, festeje, glorifique a Deus e vamos pra frente. Doutor, e aí? Como é que é a doutora, o maridão, enfim? Eu sou mãe solo. Mãe solo. Mas não por isso. Não. Talvez. Até no meu caso, né, de estar solteira, é um pouquinho complicado essa questão de saber entender o sucesso do outro, não criar uma competição, achando que por ser homem tem que estar numa situação aquisitiva, né, um poder aquisitivo melhor. Então, se torna até um dilema para mim, porque parece que os homens estão medrosos. O homem entendendo de mulher de sucesso. Gente, olha, a gente não tem televisão, a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter, né? Infelizmente ou felizmente. A nossa TV Câmara tem essa programação realmente intimista, que traz a população para dentro da TV de alguma forma. Então eu vou dar mais 1 minuto e 3 segundos para cada um de vocês apenas darem os seus hashtags, as suas agendas e fazerem qualquer convite que vocês queiram para quem está assistindo o programa. E mais um recado para a Mulher Preta. É muita coisa em 1 minuto e segundo, 5 não. Dá para ir em Feira de Santana e voltar, viu, Cristiane? Você primeiro. Minha gente, primeiro dizer que foi uma honra, foi ótimo estar aqui nessa bancada com essas mulheres potentes, com você, que é meu colega aqui da TV Câmara. Quero dizer que o meu Instagram é o @CristieleFranca. Você pode me acompanhar um pouquinho da minha rotina. Não é muito, não, que eu não sou maluca de ficar o dia todo postando naquele ritmo frenético, mas eu posto um negocinho. @CristieleFranca. Também estou todos os dias na Rádio Metrópole, às 14h, fazendo apoio lá no Sintonia com Medrado, também às 17h com Casemiro Neto, aqui na TV Câmara, no Azeviche, toda segunda-feira, 13h, e também toda quarta no Fala Doutor, também aqui na TV Câmara, a partir de 13h. É nosso ponto de encontro. E mulheres, acreditem no seu potencial, não desistam, vão à luta. Tenham sonho, tenham foco, sonhem e realizem. Lu.
um prazer estar aqui. Estou muito feliz, eu gosto, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa do bastidor, mas que adora se aparecer. Gosto mesmo de falar, de conectar com pessoas, de aprender, né? Exercer a escuta, falar é importante, mas escutar, lembra que Deus deu 2 orelhas e uma boca, não foi à toa. Então, Lua Mâncio nas redes sociais, né? Para mais informações, assessora de imprensa, jornalista, então, gestão de imagem, crise não, minha gente, né? Vamos cuidar aí, né? Prevenção para não precisar gerenciar a crise, mais estrategista de comunicação, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio é comigo. E para mulheres negras como eu, vou deixar um recado específico para mulheres empreendedoras. Primeiro, faça o que pode para depois fazer o que quer. Não espere perfeito, não. Vai andando, vai fazendo que as coisas vão se organizando. Sucesso pra gente. Jaqueline. Gente, um prazer enorme estar aqui. Super enriquecedor essa troca. Lá no Instagram é doutora.Jaqueline Reis. Lá eu compartilho um pouco da minha rotina, os bastidores da advocacia previdenciária, que não é fácil, principalmente levar direito, né, para as pessoas que muitas vezes nem sabem que eles existem. E muito feliz pelo convite. Djara Santos. Então, gente, no Instagram, África.360, é um prazer estar aqui com vocês. Essa troca foi muito importante. E quando fala de educação, o África 360 entrega à sociedade, tanto a sociedade do Brasil como a sociedade da África, em todo o continente africano, um sistema de ensino o mesmo sistema de ensino afrocentrado do mundo, que coloca os negros em posição de centro e principalmente valoriza a mulher negra, mãe solo. Então, eu acho que meu recado aqui é para quem é mãe solo como eu e a doutora Jaqueline, que é sobre criar nossos filhos para a sociedade de forma que eles saibam respeitar a mulher, principalmente a mulher negra. É isso aí, olha, o programa acabou, mas a gente vai, com certeza absoluta, em algum momento vai reprisar na sua TV Câmara. E também todos os programas que aqui são feitos são pensando em você. Porque o seu dinheiro paga as nossas contas, paga o feijão da minha casa, o nosso pão de cada dia e paga todas as contas da estrutura da TV Câmara. Por isso que a gente faz tudo com muita decência e com muita ordem, pensando em levar o melhor para a sua casa. Fique atento no Mundo Canal, não sai da TV Câmara, por favor, fique atento aí, porque vem um programa também muito bom para você. E, com certeza, daqui a pouco a gente volta depois com outra programação, com outro programa coletivo. Tudo com muito carinho e amor. Obrigado a vocês, queridas. Um beijo no coração. E fique com Deus. Até o próximo.